A ideia de impor uma linguagem neutra por parte da esquerda é controversa e tem gerado muitas polêmicas e debates sobre tal. Por um lado, pode ser visto como uma forma de promover a inclusão e a igualdade, eliminando a linguagem de gênero que, segundo a esquerda, pode perpetuar estereótipos e discriminação. No entanto, por outro lado, pode ser visto como uma forma de censura e uma violação da liberdade de expressão. E é sobre esse assunto o nosso conteúdo de hoje, onde o nosso querido Caio Coppola refuta veementemente as falácias do esquerdista José Eduardo Cardoso sobre essa tal linguagem neutra, que é tão imprestável e insignificante em nossas vidas, mas que, infelizmente, tentam a qualquer custo implantar esse retrocesso na língua portuguesa. Mas vamos ao meio da discussão. Por exemplo, Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Poucos sabem que na época da Revolução Francesa isso já tinha uma discussão se não devia ser dos homens e das mulheres. E por que não Declaração dos Direitos do Ser Humano? Toda linguagem, expressa os valores do momento histórico em que ela é utilizada para se comunicar. Ou seja, ela é sempre um produto cultural e a cultura não está construída à margem dos valores e das interpretações dominantes de uma sociedade. A expressão homem, como identificando o ser humano, tem por trás de si o aniquilamento da mulher. Quem manda, quem tem direito é o homem. Por que não mulher? Esse desvelar ideológico ele é muito importante para a evolução da linguagem. O machismo, ele forja conceitos, palavras, como várias outras situações, como imposições, muitas vezes, de poder externo. No passado, era muito comum a incorporação na nossa linguagem cotidiana de expressões franceses. A França foi um dos mais poderosos impérios do mundo. En passant, eu vou dizer tal coisa. Hoje nós não falamos tanto en passant, mas utilizamos um conjunto de palavras inglesas. Claro, web, e tantas outras, que eu não preciso aqui me referir, ou às vezes até nós incorporamos e abrasileiramos expressões, ou aportuguesamos expressões que são estrangeiras. Ou seja, a linguagem, ela reflete o momento histórico que ela se produz, porque as pessoas, elas expressam estes valores dominantes, alguns marcados pela opressão e pela ideologia. A linguagem neutra é uma tentativa de evolução para denunciar situações que, obviamente, são opressivas. Ela é um avanço. Um governo proibir que as pessoas se comuniquem da melhor forma, sinceramente, isso não é ofensa à liberdade de expressão? Nossa próxima pergunta aqui é como essas medidas podem se refletir, essas medidas de Javier Milei na Argentina sobre linguagem neutra podem se refletir no debate político aqui no Brasil? Começo com Caio Coppola. Bom, já estão refletidas, né? Estamos aqui debatendo a questão. Essa discussão ela é interessante para ver até onde a ideologia pode afetar, né, a organização de um país. Esse foi um problema inventado. Eu vou aqui fazer uma concessão. Vamos supor que a utilização da palavra homem como uma metonímia aí para a humanidade faça algum sentido, que as pessoas se sintam excluídas. Nesse caso, você troca um substantivo por outro. Mas quando a gente fala de linguagem neutras, a gente está falando da declinação de artigos, a declinação de pronomes. É muito complexo. E aí, por isso que eu falo, ela se torna uma linguagem excludente por causa daqueles grupos identitários que são prejudicados. A cognição linguística fica prejudicada. Imagina, aqui, quando abriu o nosso debate, o nosso mediador Yuri Pita falou, olha, sejam bem-vindos. Alguém aí em casa se sentiu excluído? Você está excluído? Fala assim, quando eu me refiro ao telespectador, aí é mais sério ainda, não é nem telespectadores. Eu não preciso falar o telespectador e a telespectadora. Eu posso até falar para dar uma ênfase, né? Mas isso daí é um recurso retórico, né? A norma culta da língua portuguesa ou do castelhano, ela não exclui alguém. O que houve existe uma militância relacionada à ideologia de gênero que inventou um problema, ela criou uma dor social que não havia e inculcou na cabeça das pessoas que se o pronome não for, se a declinação não for neutra ou se não forem utilizadas a declinação masculina e feminina, alguém está necessariamente sendo excluído. E isso não é verdade. Até porque, pessoal, geralmente, quando a gente está falando de ofensa,
vamos partir do pressuposto que precisa haver um mínimo de intenção, né, de ofender ou alguma coisa, algum substrato, né, para você atestar essa situação. E não é o que acontece. Aqui é mais uma pauta absolutamente lateral, com um grande protagonismo na nossa cultura atual, mas que não tem cabimento em comunicação oficial, tá, Zé? Então não é que ele proibiu que as pessoas se manifestem assim. Isso é só no governo. E o governo tem que seguir a norma culta, faz todo sentido. Agora, quais são as reais intenções da esquerda por detrás da promoção de uma linguagem neutra? É importante considerar as potenciais consequências de tal inclusão. Em última análise, a linguagem deve ser uma ferramenta de comunicação e expressão, e não uma arma para impor uma ideologia específica. Deixe sua opinião aí nos comentários e inscreva-se para mais atualizações nos próximos vídeos. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.